A paz do Senhor, meus amados irmãos. Sou o pastor Marcos André e esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus. E vamos aqui agora a mais um vídeo da nossa playlist de interpretação bíblica. Esse material aqui é para ajudar você a entender melhor a Palavra de Deus. Amém? E eu viso aqui lá junto no meu blog, o Clube da Teologia, eu viso esclarecer pontos de muita dúvida da Palavra de Deus e assim preparar você para situações que às vezes pode te deixar numa saia justa, né? Bom, e o tema aqui de hoje desse vídeo é a passagem de Gênesis capítulo 6, versículo do 1 ao 4, aonde fala que os filhos de Deus tomaram para si mulheres das filhas dos homens, tá? E a gente vai ver essa passagem porque há uma dúvida muito grande nesse assunto e a ideia desse vídeo aqui é esclarecer isso daqui, para você poder saber o que os teólogos pensam, o que se pensa no meio popular, para você, quando for dar uma palestra, você saber exatamente do que está falando, para evitar de você, numa determinada situação, ou uma aula dominical, por exemplo, for ali sabatinado com uma pergunta ali e deixar você meio sem resposta. Vamos então aqui a esse estudo, tá bom? Eu peço que você já deixe aí o seu like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal caso não seja inscrito. E também apresento para você o meu livro, O Maior Milagre de Jesus. Tá? Esse livro aqui foi publicado em 2021, né? No ano passado, no caso, e é um material, é o meu primeiro livro, tem um outro para ser publicado agora, né? Próximos meses aí, e Deus tem abençoado, vai abençoar a sua vida. Esse material é muito bom, recomendo a você. Vou deixar na descrição aí um link para você adquirir esse produto. Vamos então aí ao nosso vídeo, a nossa aula. Bom, aqui está essa interpretação. O texto que nós vamos considerar é esse aqui, ó. E aconteceu, Gênesis capítulo 6, verso 1 ao 4. E aconteceu que, como os filhos dos homens, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Tá? Então, esse aqui é uma passagem que ela é um pouco complexa no entendimento, já elaboraram teorias quanto a isso, e muito se debateu. Bom, então vamos aqui entender em que nível de debate está isso e para a gente saber o que é o mais correto. Bom, vamos para as duas principais teorias, né? Teve outras, mas as duas mais comuns é a de que, não, a primeira, né, é de que esses filhos de Deus, que mencionado aqui nessa passagem no verso 2, teriam sido anjos, ou anjos caídos, ou os próprios anjos do céu que vieram à terra e tomaram, se personificaram, né? A Bíblia não explica nada disso, mas eles teriam tomado mulheres das filhas dos homens e aí tiveram filhos. Alguns acrescentam que esses filhos foram gigantes, porque é mencionado no verso 3, né? No verso 4, né? Aqui também menciona isso, e que eles eram diferenciados por conta dessa mistura de DNA, tá? Aí isso aí fica é uma teoria que ela fica muito no imaginário popular. E de fato essa teoria, embora alguns até teólogos já defenderam, né, mas ela na verdade ela é uma criação do imaginário popular. Essa é a primeira teoria, né? Bom, e tem uma outra teoria que aí essa é a mais aceita e ela fala sobre esses filhos de Deus. Mas primeiro vamos concentrar nessa primeira teoria para a gente passar depois para outra. Bom, rapidamente, a consideração pelo qual alguns sustentam essa teoria de que os filhos de Deus, mencionado aqui no verso 2, teriam sido anjos, é por causa do verso 4,
que fala assim, ó, havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, entraram as filhas dos homens, eles tiveram relação, né, sexual com elas, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade. Muitos irmãos, alguns teólogos, eles acreditam que por causa desse contexto aqui, o texto está se referindo a anjos mesmo, que teriam sido anjos que teriam tido relação com as filhas dos homens, né? Com humanos. E aí, por causa disso, surgiram gigantes. Isso aí é um contexto imediato. E só que o que acontece? Por causa disso aí, disseminou bastante, né, essa teoria, mas na verdade, vamos para outra teoria, porque essa aqui não está comprovando. Quer ver? Veja o verso 4, ele diz assim, ó, havia naqueles dias gigantes na terra. Não está falando que esses gigantes vieram do relacionamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, né? Aí ele fala e coloca assim, ó, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes. Aí sim já é uma outra afirmação, que depois que houve esse relacionamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, geraram filhos, esses foram os valentes da antiguidade, os homens de fama. Né? Então, não está se afirmando que os gigantes que haviam, né, segundo o relato bíblico, teria sido por conta dessa mistura de DNA humano com DNA de anjo. Né? Na verdade, e também contra isso, né, temos um texto de Mateus, onde o Senhor Jesus fala que os anjos são assexuados, eles não têm sexo, né? É Mateus 12, 25, onde fala que Jesus, respondendo aos fariseus ali na ocasião, ele fala que os anjos não têm sexo. Então, se a gente acreditar que os filhos de Deus mencionados em Gênesis 6:4 seriam anjos, a Bíblia estaria em contradição para nós e nós não haveríamos um entendimento correto. Bom, vamos para a teoria que é mais aceita pelos teólogos, e aí essa daqui é bom você dar bastante atenção a ela, porque ela dá um argumento interessante. Nessa segunda teoria fala que os filhos de Deus, eles teriam sido, na verdade, os homens que adoravam a Deus. Por quê? Seguindo o contexto de Gênesis, a gente sai do contexto imediato da primeira teoria, né, que é logo no verso 4, né, e vamos para um contexto mais amplo, que é o contexto de Gênesis, onde ele vai falar que lá no verso Gênesis 2, 26, fala que dos descendentes de Adão, um deles, chamado Sete, começou a evocar o nome do Senhor. E aí, a partir dali, começou-se a adorar a Deus, começou a evocação do nome do Senhor e começou a se oferecer o sacrifício, né? A partir dali começou a se buscar a Deus. Então, isso no capítulo 4, verso 26. Quando vai chegar, e aí todo o capítulo 4, capítulo 5 vai falar da trajetória ali da humanidade, né? Dos seus problemas iniciais ali, a questão, muitas questões de pecado mesmo. E aí quando vai chegar no capítulo 6 de Gênesis, dá essa referência de que os filhos de Deus, aí ele já menciona filhos de Deus. E aí a gente pode entender que filhos de Deus, quando ele menciona dessa forma, estaria se referindo àquela geração a partir de Sete que começou a adorar a Deus, tá? E por causa disso, por causa dessa mistura, tá? Isso aí prejudicou, porque quando os filhos de Deus começaram a se misturar com as filhas dos homens, provavelmente ali houve deixou-se de adorar o nome do Senhor, deixou-se de buscar a Deus, como acontece hoje em dia se você for ver pela questão espiritual, tá? Então, por conta disso, por ter deixado de adorar a Deus, a gente vai ver dentro do contexto geral de Gênesis que mais à frente Deus já vai anunciar o dilúvio. Por quê? Porque chegou um momento em que a humanidade atingiu o seu colapso espiritual, quando os próprios filhos de Deus
começaram a se misturar com aqueles que não adoravam a Deus. Então esse é um contexto geral da palavra de Deus, porque sempre em que se mexe, né, com o povo de Deus, quando esse povo de Deus ele se torna irrecuperável espiritualmente, Deus anuncia uma destruição. A gente vê isso aonde? A gente vê isso, por exemplo, lá em Ezequiel, quando vai anunciar a destruição do templo. Por que da destruição do templo? Porque havia, de acordo com o livro de Ezequiel, havia a imagem de ciúmes, as coisas erradas acontecendo dentro do templo. Então, quando o pecado entra para dentro da casa de Deus, então Deus anuncia a destruição. A gente vê isso lá, a gente vê isso em Mateus capítulo 24, onde o próprio Senhor Jesus ele anuncia que o evangelho do reino seria pregado em todos os locais da terra, então viria o fim. Ele está falando ali que haveria um momento em que não haveria mais conserto para a humanidade, porque o evangelho já foi pregado em tudo que é lugar. Já não há a humanidade, quem tinha que ser salvo já foi, porque já ouviu, todos já ouviram a palavra de Deus, a ideia é essa. Então a gente vai ver que sempre que Deus, pelo contexto geral da Bíblia, sempre que a corrupção ela entra no meio do povo de Deus, o Senhor ele anuncia a sua destruição final, tá? Ou seja, o julgamento final de Deus acontece ali. Tá? E a gente vê isso primeiro acontecendo lá em Gênesis 6, aonde, antes de anunciar o dilúvio, o Senhor anuncia que os filhos de Deus, por essa teoria seria os adoradores de Deus, eles se misturaram com as filhas dos homens e eles alcançaram com isso fama, né? Seus filhos tiveram fama. Tem até dá para fazer até uma alusão ao que acontece hoje, né? Hoje a mistura do povo de Deus com as coisas mundanas, né? com o que é mundano, por causa de uma questão só. Eles buscam fama para si, né? Buscam um evangelho para si próprio, e não um evangelho que leve as pessoas a Deus. Tá bom, meus amados irmãos? Essas aqui são as duas principais teorias. Essas teorias, elas, a primeira, né, que fala de que os filhos de Deus teriam sido anjos, ela foi muito difundida. Ainda hoje eu tenho certeza que você vai ouvir ministros, pregadores pregando isso daqui, tá? Mas ela tem pouca base, tá? Ela não tem uma base bíblica sólida para poder sustentar isso aí. A outra teoria de que os filhos de Deus teriam sido os adoradores a partir da linhagem de Sete, a partir de Sete, né? Então, essa tem mais base, ela segue um contexto geral da Bíblia, segue um contexto de Gênesis, tá bom? Isso aqui é só para você ter essa ciência de que os teólogos aceitam mais essa teoria, ela é mais conhecida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, tá? Eu peço a você, obrigado por ter participado até aqui. Não deixe de adquirir o nosso livro, O Maior Milagre de Jesus. Dê aí um like no nosso vídeo, tá bom? E continue acompanhando a nossa plataforma. Deus abençoe.